Obrigada, viu? Desculpa aí pela questão do áudio. Eu acho que por conta da conexão com a internet, de onde você fala, a gente realmente não conseguia compreender a sua fala. Agora, por telefone, está bem melhor. Gostaria de abrir a palavra, uma vez que a gente já fez a abertura aqui, comentávamos a respeito do PIDES e de algumas partes aí em que o secretário, durante a entrevista, fez alguns esclarecimentos aqui para a CBN. Então, o secretário comenta sobre desenvolvimento. Então, ele acha que, na verdade, o pessoal de Barão é contra. Mas, na verdade, desenvolvimento pressupõe uma melhor qualidade de vida. E o pessoal daqui do subdistrito tem considerado que esse desenvolvimento proposto não melhora a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida dos moradores, né? Veja que no plano diretor de 2006 e de 2016, o subdistrito foi contra a eliminação do rural, né? Então, isso é uma das questões. A questão da sustentabilidade, né? O PIDES, além de envolver desenvolvimento, envolve a questão do sustentável. E um município sustentável deveria ser capaz de prover uma boa parte da sua comida, né? E o solo aqui é bom. E, na verdade, precisaria de incentivos, né, para que as pessoas produzissem esses. Então, pagamentos por serviços ambientais, produção de água. A Embrapa tem feito alguns trabalhos sobre agricultura familiar para os diferentes municípios, e a gente tem que pensar que essas questões também de vegetação, de corredores de fauna, são importantes agora nas discussões das mudanças climáticas, não é mesmo? A maior impermeabilização da região, né, claro, favorece as enchentes, né? Isso sem falar no trânsito e as questões de segurança. Pensando no trânsito, como o secretário mesmo mencionou, nós estamos cercados por rodovias. E isso é um problema, porque as rodovias ficam entupidas nos diferentes horários de entrada e saída, né? Nos picos. E isso já está desse jeito, quer dizer, com mais 60 mil habitantes, vai ficar simplesmente impossível. Agora, entre os pontos, e é importante dar oportunidade de fala para vocês, existe aí uma previsibilidade que indústrias, ou pelo menos empresas, possam se instalar, e entre elas ligadas a setores como de tecnologia. Inclusive, existe pelo menos a presença, houve a presença física aí de alguns representantes da própria Universidade de Campinas, né? Tem também de outros órgãos ligados aí ao CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que participaram dos eventos e também sobre o lançamento da cerimônia de assinatura do PLC. Os senhores são contra que esses tipos de empresas ou investimentos na área de tecnologia e a instalação aconteça nessa região? Não, nós não temos problemas, por assim dizer, com o RIDS. A questão é a ampliação do limite urbano, né, que pressupõe, inclusive pela 207, e a questão dos prédios, né, que os prédios são, né, vão ter muito mais gente. A questão, por exemplo, das pesquisas ligadas ao CNPEM, mesmo ao RIDS, hoje em dia, muitas das atividades são realizadas à distância, né, por meio virtual. Então, não precisaria de essa ampliação da área de residencial urbana, né, nesse sentido. Então, esses grandes condomínios de segurança e tudo isso poderia acontecer em outro lugar, não precisaria acontecer aqui. Correto. Nós temos aqui dois trechos, né, Guilherme Bierangeli, do secretário que falou ontem conosco, que eu acho que vale a pena a gente acompanhar novamente.
Professora, bom dia primeiramente. O secretário Marcelo Colutini comentou, né, sobre que houve sim preocupação com a questão ambiental, né, na elaboração de toda essa questão relacionada ao PIDs. Vamos ouvi-lo. Todo o projeto ele teve um cuidado muito grande com a questão ambiental. Tem a criação do Parque Inhumas, que é um parque que vai cruzar toda a área do PIDS, fazendo toda a conexão entre as matas existentes e os novos parques, né, e o novo parque que vai ser criado, tendo essa integração, né, entre o desenvolvimento e o meio ambiente. Então, todo esse cuidado, ele foi tomado na elaboração desse projeto para a área do PIDS. Bom, ele falou então sobre essa questão do Parque Anhumas e citou também que, na opinião dele, às vezes uma área urbanizada é até melhor para o ponto de vista de conservação ambiental do que áreas rurais que ficam abandonadas. Vamos ouvi-lo novamente. Que existe, para mim, né, uma falsa premissa de que a área rural é uma área que existe preservação ambiental. E isso nem sempre é verdade, porque você pega uma área rural abandonada, então você tem gado pisoteando nascente, você tem APP sem ser reflorestada, você tem descarte incorreto de esgoto. A partir do momento que você tem uma urbanização organizada e toda planejada, isso deixa de existir. Professora, então, diante dessas declarações do secretário, a senhora concorda com alguma coisa, discorda? Como que a senhora vê essas declarações? Então, pelas oficinas que a gente teve, a questão do parque, por exemplo, toda a área pressuposta para o parque é área atualmente particular. E o que eles indicaram é que cada proprietário, à medida que fosse urbanizar, ele então teria que entregar à prefeitura uma porção ligada ao parque. Então, isso significa que esse parque, a construção desse parque seria assim, dependente da vontade dos proprietários em ceder essa parte, né? Quando a gente fala que as áreas podem estar abandonadas, como ele diz, mas áreas que têm imposto verde, têm pagamentos por serviços ambientais, produção de água, vários municípios, isso já é realizado. Então, porque, enfim, propriedades particulares, né, são bens, né, dessas pessoas. Então, eles também não podem ceder de graça, né, mas eles podem ser incentivados a um melhor cuidado da região, né? E nós, com as pesquisas que a gente tem aqui, por exemplo, na Fazenda Argentina, né, a gente vê que tem passagem de onça parda, né, tem vários outros gatos do mato, jaguarundi, né, jaguatirica, o cachorro do mato, tem várias presas, como o tatu, quer dizer, pode até aparecer abandonada, mas certamente que essa fauna está considerando isso como uma área razoável. Que tipo de projeto a senhora acharia que seria mais interessante? Uma vez que os senhores têm aí no grupo, Mobiliza Barão, pesquisadores, doutores, professores de urbanismo, meio ambiente, áreas, biologia, que poderiam contribuir com conhecimento. Então, de acordo com o que a gente apurou nas oficinas, com a participação dos diferentes grupos, né, existe um problema de água, bastante de fornecimento de água, né? Existe também uma questão das florestas, né, de várias áreas que poderiam ser recompostas, poderia ser realizado aqueles TAFs, né, de plantio combinado de agricultura e serviços florestais, né? Então, teriam várias possibilidades do ponto de vista ambiental de que isso fosse realizado, né? Em relação ao trânsito, né, os engenheiros de trânsito aqui da universidade acham muito difícil. Quer dizer, toda a parte do PIDS, o pessoal tratou do trânsito interno, né, as vias internas e tal, inclusive com alguns problemas ligados aos corredores de fauna, né? Mas o nosso
problema principal é que nós somos cercados pelas estradas, né? E então a saída é pelas estradas. E o movimento hoje em dia já é bastante dificultado, né? Tanto para pegar o tapetão, para ir à cidade de Campinas, porque vem inclusive todo o pessoal de Paulínia, então isso já é entupido vários quilômetros. Na Ademar de Barros também, porque tem todos os grandes condomínios, né, mais para adiante, que também descem para Campinas, né? E no caso de acesso também para Barão, tem a questão da via que vem do shopping, que de manhã é completamente entupida, né, de acesso para a Unicamp ou para Barão Geraldo. Então, assim, são esses problemas, quer dizer, mesmo com marginais e tal, a gente não está conseguindo. Isso não foi resolvido até hoje. Quer dizer, com a soma de mais pessoas, só vai ficar pior. Tá certo. Leonore, quero agradecê-la pela participação, nos ajudando a refletir um pouco mais sobre tanto a fala do secretário quanto o projeto, o programa em si, e a gente espera que esse debate de ideias possa trazer algo produtivo. Com certeza. Eu agradeço também a oportunidade de estar colocando um pouco as preocupações aqui do subdistrito, né? Que são importantes considerações, senão a gente não teria nem participação em oficinas, em plano diretor e tal. Mas, enfim, né? Isso é importante. Eu também agradeço muito. Obrigada, viu? Quem conversou com a gente, então, foi a professora da Unicamp, doutora em Ecologia, especialista em fauna silvestre, a Leonore Setz, comentando a respeito do PIDS e as falas do secretário de Planejamento e Urbanismo Planejamento e Desenvolvimento Urbano, o Marcelo Colutini, da Prefeitura de Campinas. Ontem, quem acompanhou o CBN Campinas, a gente não trouxe somente a fala dele, a gente também trouxe